Então, amada irmã, amada igreja, bom dia nesta quarta-feira, dia 9 de maio de 2018. Amados, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de edificação e de exortação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus e Pai por todos os nossos erros, falhas, fraquezas, por todos os pecados por nós cometidos. Pai, nos perdoe, pois o Senhor é um Deus galardoador, e o Senhor nos diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós vos damos graças pelo Senhor nos ouvir, pelo Senhor nos perdoar por todos os pecados cometidos, pelo Senhor sarar toda a nossa terra, em um nome santo do Senhor Jesus Cristo. E hoje, amados, mais uma vez nós queremos abraçar, cumprimentar, parabenizar todos os aniversariantes que nesta quarta-feira, que neste dia 9 de maio de 2018, em todo o decorrer desta semana, completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus se estendam sobre todas as vossas vidas, saúde e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, o Espírito Santo de Deus nos manda falar sobre a criação de Deus. Deus, ele cria os céus e a terra e tudo que neles há e tudo que neles contém em 6 dias, e no 7º dia, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 3, e abençoou o Senhor Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Portanto, no 6º dia, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia 6º, Gênesis capítulo 1, versículo 31, ou seja, após Deus formar o homem do pó da terra, conforme está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou no seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Portanto, Deus, ele pegou o pó da terra, ele manuseou e ele soprou no nariz do homem o espírito da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem passa a ter as características de um ser com vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou no seu nariz o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A partir deste momento, ele viu que tudo quanto ele tinha feito era muito bom, que até então ele só usava o termo para toda a sua criação, que ele criou com a sua palavra, era bom. E viu que era bom, mas quando ele criou o homem, a sua imagem, e conforme a sua semelhança, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27 e 28, e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, ou seja, uma imagem, uma representação, uma reprodução, e conforme a nossa semelhança, semelhante, parecido, análogo. E o que é analogia? Ele tem pontos de semelhança, porém ele é diferente, assim, entre coisas diferentes. Uma analogia é uma coisa onde existem pontos de semelhanças entre coisas diferentes. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28 está escrito: e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, de acordo, imagem, uma representação, uma reprodução, e conforme a nossa semelhança, ou seja, parecido a nós, análogo a nós, com pontos de semelhanças entre nós, e domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Portanto, tudo que Deus fez em equilíbrio. Tudo que Deus criou em equilíbrio, em perfeição. O homem não teria doença, não teria enfermidade, não sofreria nenhum tipo de mal. Mas o pecado separa o homem de Deus,
e entra a maldade no coração do homem, conforme está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos 5 e 7. Vamos ver, Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Portanto, o homem, a criação original de Deus, quando Deus criou o homem não tinha conhecimento do bem e do mal. O homem era um ser criado por Deus, à sua imagem, conforme a sua semelhança. Era um ser inocente, era um ser que se vivesse em submissão a Deus, em submissão ao Criador, ele não sofreria, a humanidade hoje não estaria sofrendo o que está sofrendo, porque o homem não morreria, o homem não ficaria doente, o pecado não teria entrado no mundo. Mas Eva foi dar ouvidos à serpente e comeu do fruto proibido e viu que o fruto era prazeroso e levou e deu ao seu marido Adão. Portanto, também está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Ou seja, no momento em que eles comeram do fruto proibido, no momento em que eles foram abertos os olhos, eles tiveram conhecimento do bem e do mal. A maldade entrou no coração do homem. A característica de Satanás, o pecado, a morte, a natureza de Satanás entrou no homem, e Adão ali com este ato, ele deu legalidade ao diabo para agir no mundo, para entrar no mundo, para se perpetuar. Portanto, conforme está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, Adão entrega o mundo e a humanidade nas mãos do diabo com este ato. E em Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Deus, o único ser que Deus manuseou na criação foi o homem, e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. Ele soprou o espírito de vida nos narizes do homem, e o homem foi feito alma vivente, o homem para ter as características de um ser com vida, porque antes era como se fosse um boneco moldado do pó da terra. Mas Deus dá vida ao homem, Deus entrega o mundo nas mãos do homem, Deus prepara tudo para o homem, mas o homem não obediente a Deus, porque Deus, tudo que Deus criou foi em perfeição, em completa perfeição, em completo equilíbrio, porque toda criatura de Deus é boa. Deus não cria nada mal, Deus não cria nada imperfeito. Tudo que Deus criou foi bom. E quando ele criou o homem, ele passou a usar o termo, é muito bom, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada do que se rejeitar. Não tinha nada para se rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Ou seja, a partir do momento em que o homem peca, há necessidade do Senhor Jesus Cristo vir a este mundo como homem, como carne, como sangue, como filho de Deus, como Deus. Há necessidade do Senhor Jesus Cristo morrer naquela cruz do Calvário, nos comprar, nos resgatar das mãos de Satanás com seu sangue, aquelas pessoas que o recebem, o confessam como Senhor e Salvador das suas vidas. Ele nos resgata, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada do que se rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Aí, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. É a pessoa que, antigo pecador, ele vai ter que viver na palavra, de acordo, em conformidade, na prática, no temor e na obediência à palavra de Deus, vai ter que receber e confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, porque pela palavra de Deus e pela oração. E nós temos o dever de praticarmos o ID e buscarmos aquela criatura e buscarmos a plenitude dos gentios, porque pela palavra de Deus, levar a palavra de Deus à plenitude dos gentios, orar para que se convertam, porque pela palavra de Deus
e pela oração é santificada. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja. Oremos, Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por nos mostrar mais uma vez que tudo que o Senhor criou é bom, e que ao criar o homem, que tudo era muito bom, e que toda criatura, toda obra da sua criação é boa, e não há nada de se rejeitar. Mas quando a partir do momento em que o homem peca, em que o homem cai, há a necessidade do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo e ser recebido com ações de graças. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.